Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 7: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos incentiva, nos motiva a buscá-lo em oração, a orar, a colocar diante dele as nossas petições, na certeza e na fé de que o Senhor responderá a cada uma delas. Nós cremos no propósito de Deus para cada resposta que Ele nos dá. Ele não dá a nós respostas aleatórias, não dá a nós coisas que realmente não estão debaixo do seu propósito, mas Ele nos incentiva a orar, nos incentiva a pedir, a buscar, a clamar. E neste momento que nós vamos orar pela vida da igreja, nós vamos ter aqui um momento de oração, de intercessão, oração diante do Senhor, pela sua vida, pela vida da igreja. Eu quero convidar você neste momento a colocar diante do Senhor as suas questões. Às vezes são questões materiais mesmo, são problemas, dificuldades que você está enfrentando, e o Senhor nos diz que nós não precisamos enfrentá-las sozinhos. Nós temos a graça do Senhor que nos assiste, nós temos as orações da igreja, do povo de Deus. Às vezes são questões de saúde, familiares e tantas outras, questões pessoais nossas. Às vezes você tem orado por um amigo, por um familiar, tem colocado a vida dele diante de Deus, são problemas que ele enfrenta, talvez pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então o Senhor nos fala para pedirmos, buscarmos, colocarmos diante dele. E nesse momento eu quero convidá-los para se colocar em pé, e nós vamos, meus amados irmãos, orar. Eu convido a igreja a se colocar em pé. E se você, nesta noite, você gostaria que a sua questão, aquilo que está nas suas orações, no seu clamor, fosse colocada diante do Senhor, eu queria convidá-lo a vir aqui à frente, para que nós orássemos pela sua vida, nós orássemos por você. Colocar diante do Senhor aquilo que tem afligido o seu coração, muitas vezes, aquilo que você tem esperado em Deus. Talvez são questões que têm te desanimado, têm te desmotivado até mesmo a sua fé. Eu quero convidar nesta noite para que, com aquela confiança que o Senhor nos permite, nós possamos colocar diante dele, na certeza de que Ele não só nos ouve, mas Ele nos responde e Ele nos abençoa. E nós vamos orar neste momento. Coloque diante do Senhor a sua vida. Senhor, olha, nesta noite, Pai, eu quero apresentar para o Senhor esta questão, este problema, isto que tem tirado o meu sono, tem afligido a minha vida. Eu quero colocar diante do Senhor. Senhor, agora em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, Pai, como povo do Senhor. Nós estamos aqui, Pai, como pessoas que temos a consciência de que sozinhos nós não podemos, de que nós não temos forças. Nós estamos aqui, Pai, dando um passo de fé, para colocar diante do Senhor, Pai, aquilo que tem afligido a nossa alma, que tem nos machucado, que tem nos ferido. Pai, nós estamos diante do Senhor para colocar a questões de saúde, Senhor, questões familiares, às vezes são problemas financeiros, Pai,
que tem afligido a cada um. Ó Senhor, está diante do Senhor as questões, Pai, porque o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe de cada pedido que agora está sendo colocado diante do Senhor, cada coração, Pai, que está se derramando diante do Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia. Nós, Pai, jamais diremos para o Senhor como o Senhor tem que agir, mas está diante do Senhor, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Atende a nossa súplica, Senhor. Atende a nossa oração, Pai. Como igreja, como povo do Senhor, como família do Senhor, como homens e mulheres que creem na intervenção sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, que creem que aquilo que pode ser impossível a nós é plenamente possível para o Senhor, Pai. Às vezes, Pai, enfermidades que nós ficamos, Pai, tão desanimados diante dela, nós colocamos diante do Senhor. Problemas familiares, Pai, que às vezes nós não achamos solução, nós não vemos saída, está diante do Senhor, Pai. Todas as nossas questões, mas principalmente alente a nossa alma, avive a nossa fé, que Teu Espírito Santo, Pai, haja poderosamente na nossa vida, para a glória do Senhor mesmo, Senhor. Encha o Teu povo de alegria, de certeza. Abençoe, Pai, o Teu povo com a presença do Teu Espírito. Ó Senhor, console as nossas almas. Pai, diante do Senhor está o nosso clamor. Diante do Senhor estão os nossos pedidos. E nós sabemos que o Senhor fará coisas maravilhosas no nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos louvar o Senhor neste momento com um cântico, expressando a nossa adoração diante do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, não Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é Teu abrigo e lugar secreto. Santa graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim
Santa graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. Santa graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Santa graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Santa graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. As crianças até 6 anos podem se dirigir ao culto infantil. Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Isaías, profeta Isaías. Isaías capítulo 1, nós vamos ler aqui alguns versículos desse trecho da palavra de Deus. Isaías capítulo 1. Ele diz assim, a partir do versículo 1: Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas às outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Eu quero que você, ainda no capítulo 1, vá lá para o versículo 18, onde ele diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Vamos orar. Senhor, nesta noite, Pai, de culto e adoração ao Senhor, noite que nós estamos aqui, neste domingo, e pedimos ao Senhor agora, Pai, fale ao nosso coração, que toda distração que possa roubar a preciosidade da palavra não tenha lugar, Pai, na nossa mente e no nosso coração. Mas o Senhor, Pai, nos mantenha atentos para o nosso bem, naquilo que o Senhor tem para nos dizer esta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós podemos ver pelos noticiários da televisão, pelas entrevistas, podemos ver pela observação da política, da economia e demais coisas que acontecem no nosso mundo, que o ser humano está desorientado. Ele não sabe em que acreditar, ele não sabe em quem confiar, ele não sabe para que rumo ir. Na verdade, o ser humano está desorientado. E nós vemos isso nas relações familiares, nós vemos isso nas relações políticas, e nós vemos isso em todas as relações humanas
que o ser humano se encontra desorientado. Apesar do desenvolvimento desenvolvimento científico ser tremendo na nossa época, o desenvolvimento cultural, nunca antes houveram tantas oportunidades para que se acontecesse, incentivos à cultura, incentivos à pesquisa, não tem precedente na nossa história. Mas mesmo assim, com todo esse desenvolvimento, o homem, o ser humano, não tem melhorado na sua percepção espiritual. Pelo contrário, o homem nunca esteve tão confuso no que concerne a sua vida espiritual. Ele nunca esteve tão confuso no que concerne o seu relacionamento com Deus. E nós não estamos falando apenas de pessoas que não conhecem a Deus, também essas, mas nós estamos falando também da igreja, do povo de Deus. Então nós podemos ver isso no aumento de novas igrejas. A cada dia que se passa, novas igrejas vão surgindo, e num primeiro momento nós podemos pensar nisso como uma expansão do Evangelho, como a evangelização, mas ao observarmos mais de perto, nós podemos perceber que muitas dessas expansões, elas não fazem parte de um crescimento evangélico, mas apenas numa confusão, no fato de que o homem está cada vez mais confuso, e na sua confusão, ele tem então aberto novos lugares, novas igrejas, apenas para externar a sua própria carnalidade. Eu tive oportunidade de ver algumas igrejas com nomes um tanto quanto diferentes. Eu me lembro que uma cidade que eu visitei, havia uma igreja chamada Andorinhas Errantes, cuja proposta era: se você não deu certo em nenhuma igreja, se todas as que você passou, você não se adaptou, não deu certo, então aqui é o seu lugar, você é uma andorinha errante e encontrou o seu lugar. Então nós podemos ver essa confusão numa procura desesperada do homem pela sua vida espiritual. E aí então, meus irmãos, diante disso surge um extremo, e mesmo no nosso meio isso pode acontecer. De um lado, nós temos de um extremo uma incredulidade sacralizada, ou seja, pessoas que vêm para um culto, elas têm, na verdade, uma incredulidade, elas têm medo da atuação do Espírito Santo na vida delas, elas têm medo da atuação do Espírito Santo no meio delas, uma frieza espiritual, um legalismo farisaico que marca muitas pessoas na nossa época. Esse é um extremo. E do outro lado nós vemos também o misticismo, o sensacionalismo, a dependência de sinais, a dependência de milagres, o sentimentalismo que faz parte então daquele tipo de adoração, daquele tipo de culto. E tanto um extremo quanto o outro tem sido extremamente maléfico para a nossa fé, para a nossa espiritualidade. Então, ao olhar para esse texto da palavra de Deus, Isaías capítulo 1, nós vemos um momento crítico na espiritualidade do povo de Israel, apesar de que o povo não havia se dado conta disto. Para eles estava tudo bem, o culto estava acontecendo, os sacrifícios da manhã e da tarde, e todos os rituais que concerniam a religião judaica estavam acontecendo regularmente. Os sacerdotes, os escribas e toda a ordem do culto acontecia como Deus havia determinado. Mas nós vemos uma palavra do profeta e uma acusação terrível, e palavras aqui muito duras que nós vemos nesse texto, quando o Senhor fala através do profeta Isaías. Certamente não foi fácil para ele proclamar esta mensagem para aquela nação, e parecia que a prosperidade era a marca daquela nação,
naquele momento, o culto estava extremamente organizado, tudo parecia nos seus lugares, e parecia que a voz do profeta não fazia sentido pelo fato daquela nação estar aparentemente bem. Mas ele traz palavras extremamente duras aqui, e ele chega a comparar no capítulo 1, versículo 10, esse profeta, inspirado pelo Espírito Santo, falando da parte de Deus, e ele chega a comparar então o povo de Deus com Sodoma e Gomorra. Tal era a aparência daquele povo com as coisas que Deus desprezava, detestava. Então havia uma aparência naquele momento da frieza espiritual, do descaso para com as coisas de Deus, como se fossem pessoas que nunca tivessem conhecido a Deus. Talvez, quem sabe algo assim também marque a nossa vida. Há uma declaração de que nós somos de Deus, e nós declaramos que somos homens e mulheres de Deus, um jovem de Deus, um adolescente de Deus, que serve a Deus, uma criança que serve a Deus, mas que vive como se não servisse, como se fosse alguém deste mundo. O versículo 10 ele diz: ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Sodoma e Gomorra já havia sido destruído há muitos séculos atrás, mas o que marcou aquela civilização destruída foi a sua rebeldia contra Deus, o seu descaso com as coisas de Deus. Israel é comparado aqui a uma nação que estava totalmente longe de Deus. Meus irmãos, aqui nós temos uma crise espiritual acontecendo. Há uma crise espiritual que se instala no meio daquela nação. E quem sabe haja uma crise espiritual acontecendo também na nossa vida. É necessário nós avaliarmos isto, observarmos isto. E há algumas coisas aqui nesse texto que nos ajuda a entender e olhar para nós mesmos com a força da palavra de Deus e na dependência do Espírito de Deus, e avaliarmos: será que a minha própria vida, será que eu mesmo não estou envolvido numa crise espiritual que tem roubado então as minhas forças e tem roubado os melhores anos que eu poderia oferecer a Deus em adoração, enquanto estou mergulhado numa frieza espiritual? É importante nós observarmos isso. E ele fala aqui no versículo 2, no capítulo 1, versículo 2, que a crise espiritual, ela tem uma origem muito clara, e a origem da crise espiritual é rebelião, é rebeldia. Nós não entramos em crise espiritual porque o culto não tem os cânticos que nós gostamos. Nós não entramos em crise espiritual porque a igreja não abre no dia que nós queremos. Nós não entramos em crise espiritual porque o pastor não prega as mensagens que eu queria. Nós entramos em crise espiritual por uma única razão: pela nossa rebeldia. E é o texto no versículo 2, quando ele diz assim: ouve aos céus e dá ouvidos à terra. Deus convoca a natureza para ouvir também, porque o Senhor é quem fala. Então algo importante vai ser falado quando é essa convocação profética: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Irmãos, na verdade, uma das características de alguém que está envolvido numa crise espiritual, que ele vai colocar a culpa em várias coisas. Ele coloca a culpa em vários fatores. Ou é fulano que o tratou mal, ou é aquela situação específica, ou aquela doença, ou aquele problema financeiro, ou aquilo outro. Mas a característica de alguém que está em crise espiritual é não admitir que é o seu próprio coração rebelde contra Deus que o colocou naquela situação.
E é o que o texto diz: eu criei filhos, eu os engrandeci. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui, que Ele abençoou essas pessoas, mas o seu coração pecaminoso o levou então a uma atitude de autossuficiência, o levou então a uma atitude de independência de Deus. Ou seja, eu resolvo as minhas questões, eu me viro, eu vivo da maneira que eu quero, eu faço o que eu quero. E isso então se torna esta rebeldia no nosso coração e nos joga então nessa vala da crise espiritual. Nada que se refere a Deus tem mais gosto. Alguns então vão se arrastando para a igreja, como se o momento da adoração fosse um suplício, ouvir a palavra de Deus fosse algo amargo, e não percebem que estão em crise espiritual. Lá em João capítulo 15, no versículo 5, Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Mestre, para que o nosso coração seja aquecido, para que a gente se dobre diante dele e diga: Senhor, é o meu coração pecaminoso, é a minha rebeldia, é a minha autossuficiência que fez com que eu declinasse da minha fé, eu vivesse nessa crise da minha vida espiritual. E ele fala que a rebelião está no coração, mas ele fala também no versículo 3, veja aí o capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ou seja, ele fala que a crise espiritual tem a ver também com o conhecimento, com o entendimento de Deus. Ele usa uma figura aqui rural. Ele fala que o boi conhece aquele que o trata. Ele conhece, talvez o assovio, talvez o jeito de chamar, um barulho específico que aquele dono daquele boi faz, o dono do jumento faz, que ele já reconhece imediatamente pela voz, que é alguém que é o seu dono. Mas o Senhor faz uma acusação dizendo: o meu povo não conhece, porque o meu povo não tem convivido comigo, não tem entendido os meus planos, não tem buscado o meu conhecimento. E assim então, meus irmãos, quando isso acontece, nós vamos realmente ruindo na nossa vida espiritual. Lá no Salmo 32, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula. A Bíblia às vezes usa umas palavras fortes, né? E para a nossa época não politicamente corretas, mas expressa muito bem a realidade. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Então, meus irmãos, quando nós faltamos no conhecimento da palavra de Deus, na intimidade do Senhor, no conhecer o Senhor, em saber e entender o propósito de Deus, a direção de Deus para a nossa vida, a Bíblia fala que nós nos tornamos embrutecidos como os animais. Esta é a realidade que o Senhor nos fala. Mas o versículo 4 de Isaías fala também do apego ao pecado. Do apego ao pecado. E a palavra do profeta no versículo 4, dirigida àquela nação, e consequentemente, dirigida também a todos nós, porque é a palavra de Deus, tanto lá quanto hoje. Ele diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Meus irmãos, por trás de toda crise espiritual, sempre está o apego ao pecado. E talvez ao ler esse versículo aqui a gente possa pensar, mas há uma contradição,
Porque lendo a partir do versículo 10, nós encontramos então toda a estrutura do culto em Israel funcionando perfeitamente. As pessoas indo até aquele local, levando lá as suas ofertas, os seus sacrifícios, os seus louvores, e parece que está falando de outra gente, de outro povo. Será que está falando daquelas pessoas que estavam dentro do templo, adorando a Deus? Será que é esse povo que ele está se referindo? Gente carregada de pecados, gente que está longe de Deus. E ele chega a dizer no versículo 5, que toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas às outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Ele não está falando da doença física. Isaías usa várias imagens aqui, e ele fala dessas chagas para se referir aos pecados. Pecados que não foram tratados, pecados que são acalentados, pecados que são preservados, que não há interesse de abandono daqueles pecados, porque pessoas se apegam a esses pecados e preferem abandonar a Deus no sentido espiritual, mas talvez não abandonem no sentido físico, como foi aqui o povo de Israel. Continuaram indo, como diz o versículo de número 11, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Essa é a questão que ele levanta. Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vides para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Meus irmãos, uma das características, o que caracteriza uma crise na vida espiritual, é que nós começamos agora a um cerimonialismo hipócrita. Há na palavra de Deus há uma determinação de como nós devemos adorá-lo. Nós não adoramos a Deus segundo a nossa própria imaginação. Eu resolvo então que o culto a Deus deve ser dessa forma, que eu gosto. Não somos nós. Existe na palavra de Deus uma determinação do próprio Deus, que no culto de adoração a Deus deveria conter alguns elementos que a gente tenta colocar nas liturgias do culto: adoração, contrição, oferta, exaltações, pregações e tudo mais, orações, como nós fizemos há pouco. Isso Deus determina que haja quando o povo de Deus se reúne. Não há nenhum problema nisto. Mas o grande problema é quando nós entramos na igreja, nós nos assentamos e o dirigente diz assim: nós vamos levantar neste momento e nós vamos adorar a Deus cantando tal hino, nós vamos adorar a Deus lendo tal palavra, tal texto, orando, e nós fazemos isto, e nós lemos o texto, e nós cantamos os hinos, mas na verdade todo este ritual que foi determinado por Deus, nós o fazemos de forma hipócrita. E é isto que Deus está denunciando neste momento. Havia cultos, havia celebrações, havia orações, havia tudo mais. Mas o que marcava de fato era o vazio espiritual, que crescia cada vez que aquele povo se reunia. E a palavra de Deus nos diz assim, quando nós lemos aqui, versículo 12: quando vindes comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Ou seja, se a gente pudesse fazer uma leitura aqui bem simplificada desse versículo, é como se Deus estivesse dizendo assim: eu não quero vocês aqui. Eu não quero vocês aqui. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós imaginamos
consciente ou inconscientemente, que quando nós vamos à igreja, nós estamos fazendo um favor para Deus. Nós estamos fazendo um favor para Deus. E, pelo contrário, quando Deus estabeleceu então que Ele permitiria que nós nos aproximássemos dEle, o Deus Todo-Poderoso, o Santo dos Santos, como Isaías expressa lá no capítulo 6, e nós cantamos o último cântico aqui, o Santo dos Santos, aquele lugar que Hebreus fala, na carta de Hebreus fala que este lugar, este Santo dos Santos, onde está a habitação de Deus, onde Deus está no seu santo trono, Apocalipse capítulo 4 vai nos falar a respeito, mas Hebreus diz assim, olha, o Santo dos Santos, do Todo-Poderoso, do Rei do Universo, do Criador de todas as coisas, Ele então abriu, através de Jesus, Ele abriu este lugar, para que nós nos aproximássemos, pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, nós não fazemos obrigação alguma a Deus, nós não fazemos obrigação nenhuma, nós não fazemos favor nenhum a Deus, quando nós vimos a igreja. Pelo contrário, todas as vezes que nós cultuamos a Deus, é a graça do Senhor que se abre, se dilata diante de nós e nos permite nos aproximar dEle e inclusive colocar as nossas questões, apesar de sermos pecadores, e mais do que isso, por causa de Jesus, Ele nos atende, Ele nos ouve, Ele perdoa os nossos pecados pela sua graça imensa. Mas o povo havia perdido essa visão espiritual das coisas, e eles começaram a cultuar a Deus como se fosse numa reunião de condomínio, como se fosse numa reunião de negócios, como se fosse em qualquer outra reunião, e não perceberam a magnitude do que é o culto de adoração. E talvez, quem sabe, isso também não tenha se perdido em algum momento da nossa vida. O ritual, meus irmãos, era só uma fachada. Era só uma fachada, não promovia a autêntica espiritualidade. Eles se reuniam ali, e todas as vezes que eles se reuniam, Deus então ficava aborrecido. Ele fala no versículo 15 a respeito disso, pelo que quando estendeis as mãos, ou seja, quando o povo levantava a mão lá para orar, tinha um momento da oração, lá na liturgia de Israel, que o povo levantava a mão para adorar a Deus, e todos com as mãos levantadas, e aquilo era bonito de se ver, aquilo era emocionante de se ver, mas o Senhor fala a respeito disso, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Havia culpa. Mas em vez de uma confissão, eles se escondiam atrás de um ritual, e não havia transformação, não havia vida legítima espiritualmente na vida daquelas pessoas. Reuniões solenes, cultos maravilhosamente produzidos, nada disso. Bandas que cantam maravilhosamente, tocam maravilhosamente, nada disso, meus irmãos, é garantia de uma espiritualidade sadia, se o nosso coração não estiver em sinceridade diante de Deus, se não houver um derramamento da nossa alma na presença do Senhor, e uma convicção sincera de que nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que nos aceita por causa de Jesus, por causa do seu Filho bendito, morto naquela cruz, em nosso lugar, agora Ele nos aceita. Cristo Jesus nos abre este caminho, e quantas vezes nós desprezamos aquilo que tem de mais espetacular e maravilhoso dado aos homens. Irmãos, 1 Crônicas capítulo 29, versículo 17, 1 Crônicas 29, 17, nós temos uma parte da oração do rei Salomão, quando ele diz assim: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações,
e que da sinceridade te agradas. Será que tem jeito de colocar esse texto aqui? 1 Crônicas 29, versículo 17. Nós vamos repetir todos juntos esse texto da palavra do Senhor. Vamos lá. Só essa primeira parte, até aqui, porque da sinceridade te agradas. Essa primeira frase, vamos repetir todos juntos? Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Meus irmãos, nós que aqui estamos esta noite, não saia daqui, não saia daqui. Não coloque seus pés fora da igreja, sem fazer disto uma oração. Senhor, eu sei que da sinceridade tu te agradas, então prova o meu coração. Prova meu coração. Como diz o Salmo 139, lá no final, sonda-me e me guia pelo caminho eterno. É necessário nós fazermos isso. Então essa maneira do povo viver a sua espiritualidade, ela acaba então tendo um resultado terrível na vida deles. Começa a haver uma religiosidade estéril, sem vida, não produz nada. Eles saíam da igreja, eles saíam daquele local e não mudava nada. Não mudava nada dentro de casa. O mesmo jeito que qualquer pessoa que não conhece a Deus tratava a esposa, eles também tratavam. Do mesmo jeito que tratavam os filhos, era a mesma coisa, não mudava nada. É como se eles não conhecessem a palavra de Deus. E quantas vezes isso acontece também, meus irmãos? A gente sai da igreja, a gente ouve coisas maravilhosas, profundas, coisas espirituais aqui, de uma verdade tremenda, e a gente volta para casa, e o esposo continua tratando a esposa do mesmo jeito, e a esposa continua tratando o esposo da mesma forma, os filhos e os pais se tratam da mesma maneira, o lar continua do mesmo jeito, no trabalho da mesma forma, não há mudança, não há transformação, não há aplicação daquilo que o Senhor falou. Isso se chama religiosidade estéril, sem vida, não produz nada, não adianta, não serve para nada, é como uma terra seca, sem vida. E muitas vezes nós nos conformamos com isso, e vamos semana após semana, ano após ano, e achamos que a vida espiritual é assim mesmo, não há transformação, não há mudança de vida, nós não esperamos nada, não há expectativa alguma na nossa vida. Nós não podemos viver assim. E o texto de Isaías, a palavra de Deus fala que eles então viviam dessa forma. O versículo 14 diz assim: as vossas festas da lua nova eram comemorações religiosas que o povo prestava a Deus. Deus havia determinado isso lá em Deuteronômio, algumas festas, entre elas a festa da lua nova, as vossas solenidades. A minha alma as aborrece. Aquilo que deveria ser um culto a Deus de gratidão e de alegria, o Senhor fica aborrecido. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Não faça mais isso, Deus fala para esse povo, porque não há mudança. Não há mudança na vida deles, não há qualquer diferença. Em Ezequiel capítulo 33, versículo 31 e 32, Ezequiel 33, versículos 31 e 32. A palavra de Deus diz assim: eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras,
mas não as põe por obra. Então o Senhor fala ao profeta Ezequiel: olha, eles vêm, eles se assentam, eles ouvem a tua palavra, eles falam, olha como ele fala bem, como ele tem uma boa oratória e tudo mais, ouvem, mas no outro dia está tudo igual, está tudo do mesmo jeito, a vida continua como se Deus não tivesse falado com eles. Meus irmãos, não pode ser assim conosco. Nós não podemos nos aproximar de Deus e achar que Deus não falou conosco, e achar que este momento de culto não é o momento que a voz de Deus falou através da sua palavra. Ela falou conosco. E nós não podemos continuar a vida do mesmo jeito. Nós precisamos clamar a misericórdia de Deus, dizer: Senhor, não me deixa sair desses encontros como se eu não tivesse ouvido a tua voz, como se eu não tivesse tido um encontro com o Senhor dos Senhores, como Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, e aquele povo estava vivendo dessa forma. E o profeta então começa a falar ao povo, através de Deus, a partir do versículo 18, apesar desse quadro tão terrível, talvez muitos deram de ombros para Isaías, disseram: isso aí que você está falando não tem sentido, e deram de ombros e saíram e viraram as costas. Mas a partir do versículo 18, ele começa a falar da graça de Deus, de que Deus estende a sua graça, de que Deus ama o pecador. E a partir do versículo 18 nós temos aqui uma ideia muito clara, que aconteceria milhares de anos depois, na vinda de Jesus, de que a graça de Deus se torna maravilhosa em Cristo. Naquele momento eles olhavam para o futuro, e Deus já estava olhando para o momento que o seu Filho Jesus manifestaria a graça, e essa graça que se manifestou na cruz do Calvário, em Jesus Cristo, já é a graça anunciada aqui nesse texto. Vinde, pois, e arrazoemos, vamos entrar no acordo, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O Senhor manifesta a sua graça. E esse povo certamente não ouviu, porque Isaías fala a uma nação que está tudo bem, a vida econômica, financeira, a vida espiritual, tudo funcionando direitinho, e tudo estava no seu lugar, não havia ameaças, estava tudo bem. E Isaías fala de espada, e ele fala no versículo de número 20, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Isso acontece alguns anos depois, porque aquele povo não deu ouvidos ao Senhor, e eles foram levados cativos, eles foram levados prisioneiros. Houve uma invasão no país, uma invasão estrangeira, muitos morreram, e muitos foram levados no cativeiro assírio. Perderam a visitação de Deus, perderam essa oportunidade que o Senhor deu na vida deles naquele momento. A graça de Deus estava aqui. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo diz, quando ele ora a Deus por 3 vezes: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor então fala para ele: olha, Paulo, eu não vou tirar. Mas no versículo 9 ele diz: a minha graça te basta. E é isso que basta para a nossa vida. E quando nós ouvimos esse convite da graça, no versículo 18, quando diz: ainda que os vossos pecados sejam escarlata, e Deus, é como se Deus dissesse: eu não me importo a profundidade que você está dos seus pecados, mas se você ouvir a minha voz, de lá eu vou te tirar.
de lá eu te resgato, porque a graça do Senhor, meus irmãos, é maravilhosa. O homem pode não perdoar, o homem pode ter limites na sua tolerância, mas a Bíblia fala que Deus não. Deus não. Deus nos tira da situação que nós nos encontramos por causa de Jesus e nos transforma, como ele diz aqui mesmo, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Essa é a graça que está no nosso Senhor, porque precisa haver em nós um arrependimento genuíno. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, Deus não tem obrigação para conosco. Ele não tem obrigação. Mas Ele fala que Ele está pronto para nos perdoar, pronto para nos receber, por pura graça do Senhor. Eu quero aqui concluir com um texto que eu acho maravilhoso, uma situação que Jesus estava lá em João capítulo 7, demonstrando esse amor tão maravilhoso da parte do nosso Senhor. João capítulo 7, no versículo 37 em diante, até o 38, 37 e 38, ele diz assim: ele estava num dia de festa, havia uma festa, né? E no último dia da festa, era uma festa então que as pessoas levavam jarros de água e derramavam em determinado lugar. E ele fala dessa festa, e ele fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E é interessante que essa palavra, quando Jesus usa aquela situação, olha, se você tem sede, venha e beba. E essa palavra que aparece aqui, venha beber, é uma palavra contínua, não é vir uma vez só. Não é vir e matar a sua sede e nunca mais ir. É como se Jesus estivesse dizendo: sempre que você tiver sede, venha e beba. São os momentos da nossa vida que nós precisamos ir à fonte da água da vida, que é o Senhor Jesus. E Ele vai dizer no versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é só matar a sua sede, mas esta abundância, como um rio que flui da nossa vida, a presença de Jesus no nosso coração, na nossa vida. Nós não podemos, meus irmãos, viver a vida como a nossa vida cristã, como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse uma coisa de menos importância. Para alguns, a vida cristã é menos importante do que a sua faculdade. Para outros, a vida cristã é menos importante do que o seu trabalho. Talvez ele não diga isso, mas ele vive assim. Para outros, a vida cristã é menos importante do que os seus hobbies, do que as suas diversões. Nós não podemos viver assim, porque corre o grande risco e o perigoso risco de nós não sermos ainda um dos convertidos do Senhor. Corremos o perigoso risco de não sermos ainda um daqueles resgatados pelo Senhor. E nós não podemos viver assim. Nós precisamos buscar ansiosamente, como sedento busca pela água, a presença do Senhor na nossa vida. Não nos conformarmos com uma espiritualidade que não gera vida, mas buscarmos ao Senhor até que esta espiritualidade
ela transborde como um rio em toda a nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida. E em todas as áreas da nossa vida. E eu quero convidar cada um de nós nesta noite, se isso não tem acontecido conosco, se não é assim que está acontecendo conosco, se você percebe que entra semana e sai semana, e nada tem acontecido. A vida cristã é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não se engane. A vida cristã é abundante. É maravilhosa. No qual nós temos experiências maravilhosas com Deus. É assim a vida cristã. Que cada vez que nós observamos essa palavra, ela inflama o nosso coração. Cada vez que nós louvamos ao Senhor, ela inflama o nosso coração. Ela não é assim. Então nós temos que clamar para que ela seja assim. E Deus, como nós vimos aqui, Ele denuncia o pecado. Ele coloca o dedo na nossa ferida. Mas Ele anuncia a graça. Ele diz que Ele está pronto para nos abençoar e encher o nosso coração. Ele está pronto para fazer isso. E Ele está pronto para fazer isso agora, na nossa vida. Vamos nos colocar diante de Deus. Vamos clamar ao Senhor. Vamos orar. Faça uma oração diante do Senhor. Você não precisa da minha oração para isso. Você pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não estou conformado com a forma da minha vida espiritual. Não estou conformado. Eu preciso de mais. Eu preciso que essa vida espiritual seja abundante, maravilhosa, que seja a minha maior alegria. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós não podemos nada, Pai, se não houver uma intervenção sobrenatural na nossa vida. Nós sabemos, Pai, que nós não estamos aqui brincando de sermos crentes, mas nós estamos aqui porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Nós cremos que o Senhor Jesus, sendo Deus, se torna homem para a nossa salvação. Nós cremos nisto. Nós cremos, Pai, que a redenção e a vida diferente quando nós nos voltamos para o Senhor. E eu clamo, Pai, se porventura alguém, Pai, tem vivido uma vida distraída, negligente, que o Senhor mude o nosso quadro, Pai. Mude essa situação na nossa vida, para que seja uma vida abundante, maravilhosa, para a glória do Senhor, Pai, e para o bem da nossa alma. Ó Senhor, que a Tua visitação seja poderosa na nossa vida, no nosso meio. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.